Salve de palmas para todos os mestres, para todos vocês. Sem vocês também, não acontece. A gente está aí desde manhã, os alunos já têm mais aula, os mestres ficam para chegar, outros que não deu o caminho, outros que estão presos, ainda está no trânsito de engarrafamento. Quero agradecer de coração, tá? E vocês todos, vocês também que vêm de São Paulo, da República, apresentando aí, isso é legal, são os amigos que estão agora, me vendendo, isso é legal. E obrigado pelo carinho de vocês, pela simpatia, pelo respeito, tá? Eu sei que tem muitos mestres de igreja que também tem que respeitar, tem muita gente também que perdeu o voo, outros comprou a passagem para massa, confundiu a data, entendeu? Eu sei que é uma data de festa, eu sei que eu vou fazer, porque né, eu não sei que você ficar vivo até semana, depois que eu for, eu já fiz assim, né? Esse dia meu filho até me deu super, você vai ser avô, agora eu posso falar, eu sou pai e sou avô, você é avô, você que vieram, não sei que pelo menos já fez aí, moleque, tá? E então, agradecer os mestres aí, tá? Da antiga, os pessoal que já me viu muito tempo desde criança, desde novo, meus amigos, né? Meus colegas também, dia a dia da roda de capoeira, que sempre teve um maior carinho comigo, um maior respeito, os mestres, tá? Isso é importante, tá? Eu sempre vou levar isso para o resto da minha vida, tá? E as pessoas também que me entendem no lado que é lado legal, outro lado também, que fala, oh, mas aquele chato é grosso, não sei o que eu gosto que eu falo. Eu vivo para capoeira. Capoeira é minha vida. Para jogar capoeira para mim, eu sempre entendo assim. Cada um leva da sua maneira. Capoeira para mim é arte, cultura e luta primeiro lugar. A gente vai florear, vai brincar, vai mostrar, tem que mostrar para mim que ela também é perigosa. Na hora certa, no momento certo. Então não pode perder isso, porque a gente veio de lá. Não pode perder aquela raiz. Também não pode ficar atrasado naquela raiz. Você tem que ir acompanhar ela. Porque não acompanha também vai ficar para trás. Ela te dá o processo, ela vai te ajudar. Entendeu? Isso é importante. E outro também falar para o capoeirista, os instrutores, os contramestres, pessoas de capoeira, com todo respeito, investir mais, entendeu? Confunde as coisas dentro da capoeira. Porque tem mestre aqui que chegou junto, pô, mestre tá aqui, estou aí para somar e tudo. Meu confundo porque é instrutor, pessoa de capoeira, acho que já é mestre de capoeira. Tá bom? Me desculpa, eu não quero escurajar o mestre. Tem mestre também que não chegou e já acha que não, eu sou mestre. O que ele fez também para ser mestre? Qual a história dele para ser mestre? Pode falar, eu não tenho preso com ninguém. Com ninguém. Sempre andei sozinho, caminhei sozinho. Desde que o papai me dá essa terra, me dá a mão e dá para me treinar, fazer meu feijão com arroz, vou fazer meu feijão com arroz. Nem que eu vou ali só xingar, alguma coisa eu vou fazer, vou me virar. Eu gosto de jogar capoeira, eu tenho sentimento, eu tenho alma. Eu não vivo só ficar falando da capoeira. Entendeu? Porque a capoeira me deu de comer, me levou para o mundo afora, criei grandes amigos dentro da capoeira. Ou grandes inimigos também, porque o inimigo faz você reforçar, por exemplo, você tem que treinar. Se não tiver só amigo, você vai ficar acomodado. Vou fazer balé, até fazer balé você tem que ser profissional, vai ficar na ponta do pé para ser o melhor bailarino, então você não chega em lugar nenhum. Tudo na vida é natural, tudo na vida é isso, não acontece. O que a gente está falando hoje, que eu falei, pessoal, a vida é isso, a vida é natural. O que eu dou, eu recebo, o que eu recebo, tem que dar alguma coisa de troca. Porque a capoeira não precisa da gente, nós precisamos da capoeira. A capoeira está o tempo todo. Morre, mexe, vai outro, vai dizer, não, a capoeira não precisa de você nada, você vai embora e vai ficar aí. Vai vir outros. Outro, geração. Nós precisamos da capoeira. Outros não vivem da capoeira, só que tem sentimento. E outros que querem viver de capoeira, não gostam de investir dentro da capoeira, quer aproveitar dela. Quer tirar bom proveito dela. Que você vive da capoeira, então dá seu sangue, investe na capoeira, quer viajar, faz isso tudo. Passa perto, passa mão, se vira. Fazia isso. Nunca reclamei. Morava na Baixada, não tem muitos meus amigos que se viram muito bem. Caixinha pegava 3 horas, quando não tinha, pulava estação de trem, passava por causa da roleta, não tem vergonha de dizer. Pra mim chega hoje em dia, pra ter minhas coisas, parabéns, maneiro, ninguém sabe lá atrás, só sabe que é bonito, né? Aquele negócio, né? Imagina só a história da gente, meus amigos aí que sabem a história, todo mundo vê. Todo mundo sabe quando é bonito, ele sabe disso, né? Nem sabe que teve guerra de rua, um lugar de coisa, ninguém vê, só vê a maneira, hein?
Entendeu? É quando tá aí, como ele tá aí, como não sei o quê. Entendeu? É isso que é legal. Porque aqueles para mim que falam mal, te reforça. Você tem que, as palavras que o senhor fala te reforçam, você não pode estar caindo. Você não pode deixar essa derrota. Aqueles que derrotam porque não está preparado como um guerreiro. O guerreiro não é só para você querer trocar, jogar jogo duro. Guerreiro não é só mostrar que você também é batedor. Guerreiro é aquele que você fala assim, vou, estou equilibrado, vou cair, levanto, hoje não levanto, vai, opa, estou me levantando, estou indo, estou com a perna, estou lá. Isso também é guerreiro. Entendeu? Isso se chama para mim guerreiro. Você consegue caminhar, você consegue dar um passo à frente. Entendeu? Então, para a nova geração, com todo respeito, respeito todo mundo, que vocês querem estar aí vivendo de capoeira, que vocês achar que é um instrutor de capoeira, pessoa de capoeira, querer achar que não quer investir na capoeira, para de capoeira, porque você não está preparado para ser capoeirista. Para de capoeira, porque capoeira não é para você. Que você quer viver de capoeira, ou você quer fazer um investimento na capoeira, então corre atrás e faz por onde? Faz por onde? Dá espaço para quem quer. Porque que você viver de capoeira, que você quer investir na capoeira, você tomar uma rasteira, você vai ter, não, vou treinar, vou jogar capoeira. Mas quando você não quer, você vai ficar falando demais. Vai falar que qualquer pessoa é grosso, vai ver que qualquer pessoa é estúpida, não sei o que, opa, peraí, faz parte da capoeira. Apertar a mão, jogar faz parte. O que não está preparado, vai sempre falar merda, sempre besteira. Sabe disso? Capoeirista. Então tem que respeitar a capoeira e o outro, não perder o fundamento. Tem que o capoeirista perdendo o fundamento. O respeito. E quem é mestre de capoeira também tem que respeitar a nova geração também. E a nova geração respeitar o mestre também. E o mestre também respeitar o aluno também. Agora tem uma coisa. Tem um soldado, tem um capitão, tem um tenente, tem um negócio. Tudo tem a sua linha. Tudo tem o seu momento. Como em casa. Sim senhor, não senhor. Pensa pai, pensa mãe. Minha casa é assim. Que aonde não tem respeito, não tem o fundamento. Onde não tem fundamento, não tem respeito. Diga nisso. Onde não tem fundamento, não tem respeito. É por isso que eu falo. São poucos que podem gostar de mim ou não que eu falo. Não tem rapaz com ninguém. No mundo capoeira não tem rapaz com ninguém. Com ninguém. Vim numa linha, ou dentro ou fora. Quem sabe minha história sabe muito bem disso. Sempre caminhei com a minha própria pernas. Entendeu? Tomando minha rasteira, minha banda, não interessa, eu sempre estou aí. Eu nunca parei de capoeira. Já vi que tem gente que chegou a capoeira não sei o que, que para de capoeira, metade de caminhar, a capoeira está dando para. Depois quando vê que está dando ponto de novo. Então isso não está preparado. Quando a capoeira não está dando, a capoeira está bonita, agora estou dentro. Não é assim? É? A capoeira está ruim, não precisa correr atrás, não batalhar, não sei se está ficando ruim. Entendeu? Você tem um trabalho paralelo legal, entendeu? Eu isso aqui, vou dar minha aulinha, aí tem um trocadinho aqui, pô, legal, isso aqui já está tirando dinheiro da minha passagem, isso aqui já está dando para mim pagar minha luz, isso aqui já está dando para mim pagar meu arzinho em casa, isso aqui já está dando para mim pagar minha gasolina no carro, isso aqui já está dando para mim tomar meu café da manhã, não precisa deixar aqui, está legal, para mim poder sair com a minha namorada, opa, com a minha filha, eu sou separado, pô, legal, estou ali com a minha filha para dar um passeio no parque, viajar, pô, legal, vou dar esposa para tirar aquele jantar, é assim, então você não pode reclamar. Ela vai ajudar a quem quer ser ajudado. Ela vai vir para você que você quer, que você tiver isso aqui. Entendeu? Para de ficar né, já engana mais ninguém, né? Para de ficar pá, ninguém mais quer balinha jupinha lá. Quem sabe que é balinha jupinha, não sabe o que é isso, entendeu? Quer mais? Trabalho. Então, para. Vamos levar mais sério na capoeira. Entendeu? Porque as pessoas confundem amizade com liberdade. Quando é amigo demais, o cara confunde. Quando o cara fala a verdade pra você fica puto. Porque o amigo vai falar a verdade. Eu tenho amigo aqui que já discuti pra caramba com meus amigos. Eu já vi briga, discute assim, nós somos amigos assim, fala que ela. Fala coisa que ela fala mesmo. Não é verdade? Fala isso aqui, você faz a mesma parte. Quantos amigos vai 30 anos na escola? E daí, mais de 30. Quantos amigos? A gente discute. Mas ele já estava na estrada falando, mas para discutir falou, mas assim. Meus amigos falam para mim, ô meu amigo, fico puto, mas me fala, meu irmão. Meu amigo vai, opa, peraí, eu sei que está falando. A gente tem que escutar os outros. Mais que a gente ficar puto, tem vezes que ele está vendo coisa que a gente não está vendo. Tem vezes que a gente fica empolgado, a gente fica muito outra visão. Faz
eu vim aqui, tem outras coisas, várias pessoas, tem vários amigos aqui, e outros mais. E o mestre Luco estava aí, foi vamos correr, o pai, outros. Ele está aí. Então, gente, quando eu falo isso, os cadeiros de São Paulo também, investe mais na capoeira, acredita mais na capoeira, isso aqui a gente também mais, mas eu te falei, meus alunos tá viajando pra cá, tem uma porra de cigana, eu não posso, eu estou aqui. Tem outros que não, mestre aí, tem outros. Bom, o mestre aqui, o mestre Gato, do agora, está preso, quem mora no Rio de Janeiro sabe, está lá em Santa Teresa, ele quando eu sabe, o mestre que eu estou preso, não dá para ele sair, nem tem como ele descer e nem tem como subir, o mestre está colando no barril, o capô não pode descer, ele fala, porque tem essa mestre, não tem como nem partir buscar, nem como você descer, no Rio de Janeiro não dá. Santa Teresa, você sabe que tem vários blocos, não dá, no Rio de Janeiro não dá. Parou tudo, só quem vem de lá para cá, para lá, esquece. Entendeu? Não tem como. Vamos parar com isso. Quem tem os alunos aí, vou falar geral para os capoeiristas, meus amigos não, tem os alunos de amiga, tem tal. Cuidado. Porque tem gente que quer se apresentar, tem aluno, não fala nada, tem aluno que ligou para mim, mas não falou nada, você está preparando o quê? O aluno vai aprender a caminhar ou quer ficar o aluno para você ficar com segurança? Deixa caminhar, deixa se ferrar um pouco. Caminha, antigamente sempre foi assim. Quando tinha aluno, você não é academia, não é bandeira, não, pensa o médico, não deixa fulano. Aí dando ver, era assim, não era assim? Olha, mentira. Era o médico, era bandeira, não tinha nem bandeira. Entendeu? Você faz todo mundo aqui, mas aqui, meus amigos, não era bandeira, meus amigos. Porque não é você tirar a camisa vai jogar lá. Não vai ficar com a perna, botar a perna no chão, não vai xingar não, fazer camisa jovem. Isso aqui, finalmente, tem que vender uma identidade, isso é uma firma, que a gente, por exemplo, tem que trabalhar para poder ganhar um dinheiro, né? Mas não a conta não chega, não paga a conta é ela, né? Entendeu? São essas coisas. Então, tem que ter a consciência, tem que ter pensamento, psicologia, pensar mais que na capoeira. A outra é mais inteligente, outra não. Não, é assim, começa a pensar que todos são inteligentes, todos têm conhecimento, todos têm bagagem. Não existe ninguém burro. Não existe ninguém também que é mais sábio que o outro. Não existe mais nem que é mais não. O cara que quer saber muito também vai parar no meio do caminho, que vai achar que é o foda, desculpa, vai achar que é o foda da fila. Que o cara é burro também vai achar que é muito burro também, vai ficar ali. Tem que ser a metade da burrice, a metade da inteligência. Vai ser completo. Estou aqui na burrice, eu estou na inteligência. Eu sei que é a grosseria para dizer a inteligência. É metade e metade. Metade da grosseria e metade da burrice. Que vai achar que é esperto demais, vai achar que é maluco demais. Que for burro demais, puta que vai ser burro demais, né? Então tenta ser um equilíbrio, dentro da capoeira é isso, ela dá tudo isso. A capoeira é a vivência, ela dá tudo isso aqui. Tudo. Porque a capoeira, ela não tem negócio de é tudo, cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito de jogar, sua malícia, sua visão, sua mandinga, sua malandragem, seu corpo inspirado, seu balanço. A capoeira é tudo isso. Entendeu? E mostra. O lutador dentro da capoeira se dá tão bem, agora a capoeira se dá bem em qualquer tipo de luta. Ou eu estou falando mentira? Nas outras lutas é mais fácil se graduar que dentro da capoeira. A capoeira você leva anos para graduar. Você fala assim, rapaz, estou anos, 20 anos, é muito graduar. Hoje para quem é graduar mais fácil, não sei. Cada um. Eu estou falando coisa agora, você viver mesmo dentro dela, dá para ver até hoje, assim, rapaz, a gente rala para caramba, tá aí. Ele está aprendendo. Nas outras lutas você fala assim, não tirando o movimento da outra luta que é boa. Você vê que passa rapidinho. Você entende, rapaz, cara, capoeira, esse negócio. Agora manda gente, pergunta a gente. Porque a capoeira não tem peso. A capoeira não tem que botar coisa de boca. A capoeira não precisa botar caneleira. A capoeira não precisa botar toda hora. Você tem que estar preparado. Isso é português, tem que cair, tem que cair de peso. A capoeira tem que jogar. Não importa o tamanho. É malícia. Então a capoeira ela é rica. Nós somos ricos dentro da capoeira. Nós temos esse açúcar, nós temos esse sal, nós temos essa água de beber, essa fonte que ela vem da biga, a gente vê lá da biga da mina, a gente vê da fonte de beber diretamente no interior. Entendeu? Você vai lá no parque, você vê, opa, legal. Então você tem essa fonte. Essa fonte, ela é rica, gente. Nós somos ricos. Eu sou pelo dinheiro. O capoeira chegar, você aprende a fazer um instrumento, um berimbau, você aprende a fazer uma tabaca, você é tudo, você é poeta, você é verso, você sabe tudo, você faz um livro de capoeira, você vai. Cara, você na capoeira dá pra fazer mil coisas, só o cara pensar.
Ele sentado e já está pensando e já está trabalhando. Já pensou assim, rapaz, já vi, irmão, o cara é bom de música, rapaz, o cara não joga, o cara é bom de música, vem cá. Não, já pegou, o cara já passa assim, o cara faz música de sentimento, o cara faz música de alegria, o cara faz música de rapaz, não sei o que, faz tanta música, não sei, a capoeira é tudo. E o ser humano não dá valor à capoeira, né? Não dá valor. E fora que a capoeira não ajuda. E fora que a capoeira nunca ajudou, já vi nem falar, a capoeira nunca me ajudou. Não ajudou, você não fez por onde. Então você quer ser ajudado na capoeira? Acredita mais em você. Confia mais em você. Para e pensa onde está o seu erro. Para e pensa onde você pode pisar. Para e pensa onde você pode caminhar. Onde você pode escalar. Eu posso subir aqui, não. Não vou subir não, porque ele é alto, não estou preparado. Agora na metade eu vou. Agora só com você, eu não vou só até aqui. Que eu for subir, eu vou cair. Eu cada um sou, eu sou menos, você está preparado, eu não estou preparado, vou até aqui. Meu limite é esse, eu volto. É a mesma coisa, eu vou lá no mar. Não sei nadar. Nado só na metade, na piscina, para lá e para cá. Aí eu vou no mar, você, vou tirar onda. Para quê? Vou morrer. Aí eu tô vendo o cara nadar, tirando onda, você vou tirar onda do mar. Achei ali, vou tirar onda, vou correr ali, vai. Aí vai o nego, nem puxando o cara. Bom, aí esse cara me matar até eu falo, o quê? Vou ficar combate. Eu tô com o corpo. Deixa o cara lá, o meu limite é esse aqui. Ah, vai. Tá bom, já foi, valeu. Eu vou ter onde conseguir. A vida é essa. Que você passar, cada um é sua primeira chance. Entendeu? Então a vida é essa, tá? Eu sei que muito capoeira a gente quer jogar, vadiar, a gente vai vadiar tudo. Capoeira é isso, pra mim. Eu agradeço muito de coração meu, meus amigos, tá? Os mestres de capoeira, tá? Todo mundo, os alunos, todo mundo aí, somando, tá? Todo mundo, todos os mestres, tá? De coração. Sem vocês também não tem essa festa. Que vocês são a alegria das festas. Tá? Mestre Levi, só um de palco, Mestre Levi. Ele veio no processo aí da pergunta da pista e tudo, ele falou, enquanto aí, mestre, ele não vou estar lá, mestre, palavra de Deus. Não, só agradecer o convite e a oportunidade de rever a rapaziada, amigos. Só a capoeira pode fazer isso, a gente tentamos saber, rapaziada. A capoeira cresceu, cada um vai para um lado, um quer para cá, outro para lá. E essa oportunidade é sempre, aproveita para dar um abraço e rever os amigos. Obrigado, parabéns pelo aniversário. Obrigado.
Cobra sem veneno, não adianta tu injetar veneno nela que ela morre, mas não pega. Valeu aí. Passamos muitas coisas juntos. Nossa amizade foi feita assim, bem, mal, dormindo junto, agarrado um com o outro. Ali, agarrado com o outro ali firme. Porque o outro escala do outro. Colado, agarrado firme ali, ó. Quando eu falo isso, agarrado com o outro, porque é cortou num, sangra no outro. Cortou num, sangra no outro. Somos agarrados com o outro aqui. Colado, olha uma gêmea aí. Né? Estamos agarrados um com o outro mesmo, ali colado. Entendeu? Já estamos chegando na idade, né? 50 anos, eu estou com. Não pode falar a minha idade, mas tem que falar, tá? Já estou com 57, vou fazer 58 anos. Vivo do esporte, como, bebo capoeira, respiro. Não reclamo da comida que me dá. Nunca vou reclamar. Se eu chegar num lugar, o cara 2 metros me chutar, eu vou chutar ele, se eu não aguentar, ele vai me bater, mas eu vou encarar. Vai procurar uma briga, eu não me importo em bater mais, não importa assim, pô, tu me meteu uma porrada, mas pô, também deixei que o olho fugiu. Entendeu? Eu penso dessa maneira, entendeu? Antes eu pensava em ganhar, hoje eu penso assim, pô, vou tomar um prejuízo, mas vou dar um nesse cara. Minha cabeça sempre vai ser assim. Então esse negócio aí, fizemos uma amizade na pedra mesmo, com a coisa na rocha, a casa construída, você não vê a casa construída na rocha, ela cair não. Você vê no morro, tem a água, derruba, mas a casa feita na rocha, tu nunca vê ela cair. Nossa casa foi feita na rocha, saiu na porrada mesmo, bravo. Negão, tá no pau mesmo aí de acabar a aula. Ele sempre forte, grande, eu nunca fui muito grande, mas a gente saiu no pau mesmo. Fizemos uma amizade tão grande, porque hoje eu vejo um cara jogando na capoeira assim, para encerrar. Você vê um cara bom de capoeira, pô, eu fico triste, cara. Você também é bom, você quer lá fazer amizade com ele. Não é que tu é inimigo, pô. Antes de ficar fazendo amizade com ele, joga com ele, pô. Pode não dar em nada, não dar em alguma coisa. Se der e sair no pau, vai se respeitar, essa amizade é pra vida inteira. Pô, o cara é bom de capoeira, você é bom. Pô, mas ele é bom, você é amigo dele. Não, não é inimigo, mas é meu irmão. Eu vou ter um cavalo de corrida na cocheira a vida inteira, tem que correr no pasto. Pra que treinar uma meia lua, ponteiro, martelo, vou jogar? Na mestre farmácia, o cara te respeitou ele, chutou ele. Não, rapaz, tá aqui, ó, quem quiser me chutar aqui, ó. Tá bom, pô, fica livre, pô. Não tô falando de boca não, pô. Sentiu vontade, tá tranquilo, nada demais. Sou lutador, sou capoeirista, tá no meu espírito, tá na minha alma. E a dele também. Então a nossa amizade foi muito forte. O capoeirista que eu peço hoje é isso, pra continuar firme. Essa geração da capoeira aí tá mudando muito, o pessoal tá se preocupando muito de ser mestre, sobre isso. Não adianta ser mestre assim não. Mestre é consequência do teu trabalho, como eu falei, quem gravou o mestre é a sociedade. Então o pessoal vai acreditar mais, a capoeira ela não deixa de desejar com ninguém. Eu vivo de capoeira, vim de baixo, tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não tive que comer. A capoeira bota na minha mesa até hoje. E te digo uma coisa, a capoeira não é ingrata com ninguém. A gente que é ingrata com ela. A capoeira não vai deixar ninguém passar fome. A capoeira é um emprego, um mundo de desemprego. Qualquer um está empregado, esse desempregado se for capoeirista. Agora o capoeirista que está desempregado porque ele não quer nada com a capoeira, não quer nada com a vida. Quer dar aula na academia só e dormir, eu dava em 6, 7. Entendeu? É o que eu peço para vocês, abraçar mais a capoeira, até desculpa falar assim, porque eu fico sentido em ver. O cara reclama de tudo, um pezinho que dá, o outro não me considerou. Pô, meu irmão. Que nem ele falou, até para dançar balé tem que calejar o pé, pô. Entendeu? Já tem que ter um respeito. Não é porque jogou um jogo duro que é inimigo, pô. Eu nunca fui inimigo de ninguém. Ao contrário, quem joga um jogo mais apertado, sente a pressão dos dois lados, aperta a mão e vai ser amigo. Leão anda com leão, mas se for ovelha é preso. Leão anda com leão, é bravo, os dois se pegam. Joga mesmo, duro. Aí um dia vai um no rádio lá, o outro rádio cá, ninguém briga mais. Por quê? Porque os dois sabem que tem potencial, mas continua a mesma forma. Então esse negão aí jogou duro com todo mundo no Rio de Janeiro, fora, viajou o mundo inteiro, países. Foi educado a base de Deus pela capoeira. A capoeira educou ele, que esse negão era muito falável. Aí hoje eu vejo ele falando assim em público, assim, fico feliz pra caramba. O que a capoeira proporcionou ele foi muito bom. E tem mais pra gente. Se ele, em vez dessa
da rua para transformou nesse grande homem aí. Imagina vocês que tiveram muito menos dificuldade que ele, que vocês vão se transformar, se acreditar na capoeira. Eu acredito em vocês. Basta vocês acreditar para mim. Obrigado. Não, vou batear, não, já tá falando de batear, vou começar. Pelo amor de Deus, todo mundo quer batear um pouco, vamos batear. Cadê a palma, gente? Deixa aí. Stop. Vira assim.